a lei do menor esforço é um tema, a princípio, irônico, porque dentro do Espiritismo nós estudamos, a partir do livro dos Espíritos, as leis divinas, que são muito bem apresentadas de uma forma extraordinária no livro citado, onde inclusive se coloca que a principal de todas as leis é aquela que Jesus veio pessoalmente também apresentar, que é a lei de amor, justiça e caridade. Mas em meio às tentativas de aplicarmos as leis divinas em nós, na conduta diária, existem as críticas que ganham, às vezes, tom irônico, de ironia, com relação a esta frase, a lei do menor esforço. Não só encarnados, como também espíritos desencarnados, de forma hilária, colocam esta frase para nos falar de uma espécie de comodismo que a maioria de nós, muitas vezes, se deixa abater, onde procuramos sempre nos esforçar menos do que poderíamos. É lógico que o ser humano, ele tem uma tendência natural para o trabalho, e também para o lazer, para o repouso, para o entretenimento e para a busca do conforto, por que não? Todos nós trabalhamos, lutamos para nos oferecer vida digna. E dentre os recursos da vida digna está o próprio conforto, o bem-estar pessoal. Hoje, com a tecnologia ajudando a industrialização, a vida doméstica ficou muito mais simplificada. Existem programas de robotização que estão sendo elaborados cuidadosamente, com uma previsão de que, em bem pouco tempo, poderemos ter um robô que faça todos os serviços de casa. Então, as donas de casa não vão mais ter aquele esforço para manter uma casa organizada, com aquele trabalho que é considerado um trabalho interminável. Mas tudo isso leva também a uma certa preocupação, porque a Organização Mundial de Saúde já vem alertando que este conforto excessivo está trazendo um transtorno muito grande em relação à própria saúde. E menos esforço quer dizer mais obesidade, menos agilidade nas articulações e até mesmo várias doenças que se acumulam com excesso de conforto aparecem justamente porque não houve atividade física suficiente para o bom funcionamento das células e de todo o organismo. Esse alerta está sendo oferecido até porque já é um problema de economia mundial, já que as doenças decorrentes da ociosidade física, elas estão causando um grande prejuízo aos cofres públicos. Então passou a ser um grande problema de ordem econômica. E para se resolver isso, a recomendação é que as pessoas voltemos a articular mais o nosso corpo físico, que é uma máquina extraordinária, que como toda máquina precisa estar em pleno funcionamento, caso contrário, ela vai trazer os transtornos naturais. Então essa lei do menor esforço seria essa tendência que a gente tem para a acomodação. Eu diria que, de certo modo, até as religiões tradicionais contribuíram para gerar esta cultura equivocada. Porque quando, por exemplo, as religiões nos apresentaram, ao longo de vários séculos, uma ideia de que a vida é uma única encarnação. E numa única encarnação você tem que decidir o seu destino. A alma sobreviverá após a morte do corpo físico e ela poderá ir para um suposto inferno, para um purgatório temporário, depois do céu, e ir diretamente para o céu. Isso tudo decidido numa única existência física. E aí se coloca o seguinte: se a pessoa estiver atrelada àquela religião que propõe isso, se ela oferecer o dízimo, ou seja, 10% de tudo que ela ganha para a igreja, se ela aceitar, no caso dos cristãos,
Jesus como seu Salvador, por ele já ter pagado todos os nossos pecados quando esteve na cruz. Com esta simples postura de fazer a doação dos 10% do que ganha e esta aceitação, a pessoa já estaria com o céu garantido. E que céu seria esse? Esse céu seria um lugar onde ninguém faz absolutamente nada. Um lugar de total ociosidade, onde as pessoas vão descansar para sempre. Veja que quem elaborou isso devia ser alguém que devia estar num estresse altíssimo, com uma preguiça danada, e vivia sonhando com essa morte e esse céu dessa maneira. Nós todos sabemos que quando a gente fica muito tempo sem fazer nada, nós começamos a entrar em tédio, começamos a ficar tristes, abatidos. E, inclusive, os registros mostram que os 10 países mais ricos do mundo, sempre que essa pesquisa foi feita, eles também são os responsáveis pelos maiores índices de tédio, aquela vida sem graça, vazia, que leva à depressão e à busca, inclusive, de fugas através do álcool e todos os tipos de drogas. E até mesmo esses países, os mais ricos do mundo, são os que têm os maiores índices de suicídio. Porque as pessoas têm os seus problemas resolvidos, os problemas triviais da existência, não tem problema com moradia, não tem problema com a questão da assistência da saúde, a educação funciona bem, então as coisas materiais são todas bem supridas, a pessoa então não tem muito que se esforçar para sobreviver. Sobra ali um tempo grandioso, ocioso, e com isso, ao lado dessa ociosidade, um grande grau de tédio, de insatisfação pessoal. Nós, brasileiros, apesar de sermos a sexta economia mundial, apontada recentemente nas pesquisas, nós não somos assim tão ociosos porque essa economia é camuflada. Na realidade, os proventos não chegam para nós, graças a Deus, com tanta facilidade, o que é muito bom, o que faz com que a gente tenha que lutar muito para sobreviver, e assim a gente não fica com essa ociosidade. Por isso mesmo, o Brasil ganhou já pelo 4º ano consecutivo o título de o país mais feliz do mundo, onde as pessoas são mais alegres. E nós não estamos no perfil daqueles 10 países mais ricos, em que as pessoas não têm com que se preocupar em relação à sua sobrevivência. As pessoas não estão endividadas, elas estão com todas as suas situações resolvidas do ponto de vista socioeconômico, e nós não estamos assim, apesar do fator econômico dizer que somos a sexta economia. Mas em termos de qualidade de vida, em termos de distribuição de renda, nós não estamos entre os 10 países mais ricos do mundo. Ao contrário, existe uma demonstração infeliz de uma péssima distribuição de renda. Mas eu volto a dizer, acaba tendo um lado bom, porque a gente tem que correr atrás todos os dias, lutar muito para a gente conseguir manter a vida com dignidade. Caso contrário, imagina se todos nós tivéssemos uma vida toda resolvida financeiramente, não tivéssemos nada com que nos preocuparmos. Amanhecer e entardecer sem nenhum problema, sem ter que lutar, sem ter que suar para conquistar o pão de cada dia. Nós estaríamos também entre esses que são os entediados do mundo, aqueles que se drogam com mais frequência por uma questão de insatisfação existencial, e também são aqueles que mais recorrem ao suicídio para se libertarem do tédio, mesmo não tendo problema financeiro nenhum a ser resolvido. Existe também a situação em que nós, que somos convidados a fazer parte do movimento espírita, muitas vezes com uma programação encarnatória já bem definida, quando chegamos no momento de executar os trabalhos, a gente tem uma tendência também de fazer sempre menos do que a gente poderia. Adiando para depois o que se pode fazer hoje, e não dando a cota de serviço que poderíamos dar enquanto estamos numa idade produtiva, estamos preservados intelectual e fisicamente. A esse respeito, nós, do Espiritismo, recebemos a informação que é um péssimo negócio aplicarmos a lei do menor esforço. Quando
Quando a gente vai analisar o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um dos livros da codificação, o quarto livro, lançado numa sequência de 5 livros pelo mestre Pionense, ali se verifica o primeiro seguinte: essa história de um céu cheio de beatitude, onde todo mundo fica ocioso, não existe. Como também não existe um inferno para colocar ali as pessoas eternamente queimando no enxofre com os tridentes dos diabos. O Espiritismo desmistificou: nem existe céu nesse estilo, nem existe inferno nesse outro estilo. E conclui dizendo que céu e inferno são estados de espírito, são estados de consciência. É aquilo que a pessoa acumula, é aquilo que ela granjeia de si mesma. O espírito Humberto de Campos, no livro Reportagens de Antunes, no início do livro ele faz um comentário e ali ele refere-se às chamadas regiões umbralinas. E ele comenta que esse misterioso umbral, na realidade, é um lugar onde o espírito encontra-se consigo mesmo. E essa é a definição mais objetiva e mais consentânea com a maneira em que o Espiritismo analisa o que seja o céu e o que seja o inferno. Deus não criou um lugar especial, um Éden, para colocar ali os bons eleitos por ele. Nem tampouco ele criou um lugar muito ruim para deixar os maus ali eternamente em sofrimento. Aliás, ficamos a pensar, quem elaborou essa ideia de um céu onde ninguém faz nada é uma pessoa de mente extremamente preguiçosa e ao mesmo tempo cruel, porque elaborou um inferno em que a pessoa, numa única existência, se ela não for para o céu, se ela cair no inferno, vai ficar sofrendo eternamente. Que mente pensou uma coisa dessa? Que crueldade é essa de você deixar alguém em penitência eterna, sem nunca ter chance de se recuperar? Então, essas ideias, elas vieram de mentes doentias da Idade Média, que orientaram de maneira bastante equivocada a humanidade até certo ponto. E, infelizmente, essas ideias continuam passando de século a século. Mas cabe ao Espiritismo desmistificar esses pensamentos, e a ciência espírita, em sua objetividade, mostra que não é bem assim. Que realmente céu e inferno são estados de consciência. É o resultado da pessoa, é o resultado do que cada um faz de si mesmo, do esforço que empreende em relação a si mesmo. Nós retiramos do próprio livro citado, Reportagens de Antunes, um relato onde o espírito Humberto de Campos, na condição de repórter, ele entrevista um espírito que estava prestes a reencarnar e estava muito preocupado com a sua próxima reencarnação. E brevemente a história dele foi contada e foi autorizado que essa história passasse para os livros, como veio através desse livro, pela mediunidade de Chico Xavier. Então ali, Humberto de Campos narra o seguinte: Januário, ele era um funcionário público, tinha sido nomeado e trabalhava no Ministério da Agricultura. Dentro da repartição onde ele trabalhava, tinha uma pessoa que era o seu chefe imediato, que era encarregado de passar as tarefas que ele tinha a fazer. E mais ou menos o perfil de Januário era o seguinte: dentro da sua mesa, o seu chefe entregou um documento para que ele pudesse passar algumas informações sobre alguns projetos agrícolas que teriam que ser implementados. Depois de um mês, o chefe voltou à repartição e perguntou a Januário sobre os tais projetos. Em primeiro lugar, o chefe encontrava dificuldade em localizar o funcionário. E quase sempre ele não estava no seu gabinete, ele estava em algum ponto da repartição, de preferência na sala do cafezinho, ou então batendo papo com algum outro colega que também estava como ele, fugindo da responsabilidade. Aliás, o funcionalismo público, infelizmente, tem essa peste de que são pessoas que não gostam de trabalhar, e acham que o dinheiro é público e por isso não precisam se esforçar tanto assim. É lógico que existem as honrosas e raríssimas exceções, mas infelizmente as estatísticas mostram, do ponto de vista da economia, que os piores serviços prestados na sociedade vêm exatamente do setor público, por uma questão mesmo
de uma lei do menor esforço que se aplica aí culturalmente, de uma forma muito infeliz, diga-se de passagem. Então, Januário, quando foi localizado pelo chefe, aí foi atendê-lo. E na sua mesa estava lá o material pedido há um mês, e o chefe quis saber aí, o que você tem de informação para a gente agilizar os processos para a implantação dos programas agrícolas da região que aqui eu falei. Ele disse, olha, bom, na verdade está tudo aqui, mas eu estou terminando, daqui mais uns dias eu entrego para o senhor. Passaram-se mais alguns dias, o chefe tornou procurado, nunca o encontrava, era uma luta encontrá-lo, era mais fácil achar uma agulha no palheiro do que encontrar Januário dentro da repartição. Estava sempre matando o seu tempo, conversando com alguém, tirando um colega de atenção, e principalmente na sala do cafezinho. Mas foi cobrado e novamente ele conversou, desconversou, e o chefe percebeu que não ia conseguir nada com aquele funcionário. O programa já estava atrasado, ele teve que retirar o funcionário e passar para outra pessoa. E assim, todos os projetos que passavam pela mão de Januário ficavam emperrados. As pessoas cobravam, pessoas da zona rural que precisavam daqueles complementos, reclamavam, pediam, exigiam, recorriam a autoridades e tudo parava porque Januário não dava seguimento aos seus programas por ociosidade, não era nem por incompetência. Até que surgiu uma oportunidade que ele fosse transferido para outra região do norte do Brasil, onde ali vários programas seriam implantados. Pelo seu perfil de funcionário já de um bom tempo de trabalho, pelo menos constava lá na ficha de ponto a sua frequência constante. Muitas vezes ele até nem ia à repartição 2, 3 dias, mas assinava o ponto, deixava lá a semana toda já com o ponto preenchido, caso fosse ou não. O seu salário nunca deixava de estar na conta certinho, porque ele sempre tinha cuidado de assinar a ficha de ponto cuidadosamente, religiosamente. Aí ele foi enviado para o norte. Lá os projetos que tinham que ser implantados, todos ficaram emperrados, porque ele passava a maior parte do tempo andando com o carro de um lado para outro, conversando com pessoas, matando o seu tempo, e os projetos foram ficando parados. Vieram as cobranças para as repartições, através de representantes do povo, vereadores, deputados, até que o chefe foi verificar o que estava acontecendo e, na realidade, ele não tinha feito absolutamente nada. Ele alegou que aquela região estava com um problema sério, não havia estradas suficientes, e colocou uma série de problemas para justificar o não andamento da programação. Então ele agora foi para o sul, mandaram ele para o sul. E lá no sul, os projetos todos que estavam na mão dele também pararam. Depois de todo aquele processo de espera, de expectativa, diante da pressão, o chefe vai até ele de novo. Januário, cadê os projetos que nós tínhamos que implantar no sul do país? Ah, mas lá não tem condições não, ali chove demais. A chuva atrapalha, não tem como você programar nada. Né? E assim, com essa desculpa, ele se justificou. Foi enviado agora para o Nordeste. Imagina só qual foi a desculpa do Nordeste. Ele chegou lá e disse, olha, não tem, aqui é seco demais, não tem condições de trabalhar. E assim ele passou o tempo, chegou a aposentar no dia, e ele ficou com essa ficha de funcionário público, com esse perfil. Quando ele desencarnou, ele ficou numa situação de muito sofrimento. Ele se viu isolado e se viu numa situação em que muitas pessoas gritavam, diziam que estavam com fome, crianças, idosos, e aquela gritaria toda o perturbou de tal maneira que ele entrou num quadro de aflição que durou alguns anos, e depois de muito pedir ajuda, socorro, por não suportar mais aquela situação infernal, ele finalmente foi acolhido por um espírito protetor que percebeu o seu sofrimento, o seu arrependimento e o conduziu para uma colônia espiritual. E aí ele teve um esclarecimento que aqueles gritos que ele ouvia eram gritos de pessoas que morreram com fome, porque os projetos que ele tinha que implantar iam matar a fome de todas aquelas pessoas. A comida que não chegou à mesa daquelas pessoas e fez com que elas morressem de fome ou que criassem doenças em função da desnutrição crônica, aquele tipo de aflição, aquele tipo de aflição era de total responsabilidade dele, que não cumpriu com o seu papel, não deixando que os recursos chegassem às pessoas na hora certa, por pura ociosidade. Depois de um certo drama de consciência elaborado agora, com outras reflexões, ele sentiu uma imensa necessidade de reencarnar.
E então ele pediu que ele voltasse, de preferência, de novo como funcionário público, ninguém merece, para que ele pudesse desfazer aquela situação. Ele agora queria um novo trabalho, queria ser funcionário público também, e agora ele estava prometendo que ia resolver tudo, dessa vez ia ser diferente. Aliás, ele sempre falava isso nas repartições. Ele sempre dizia, não, dessa vez eu vou acertar, dessa vez eu vou fazer, deixa comigo, e não fazia. E a mesma conversa ele teve com o espírito orientador, que estava preparando junto com ele a próxima reencarnação. E realmente ele tinha que fazer alguma reparação. E ele tinha que se preparar para reparar o dano que ele causou, que foi grandioso. Diante do momento extremo de providenciar a reencarnação, ele estava já um pouco animado e disse, olha, me coloque num lugar onde eu possa me sair bem, que eu vou trabalhar. Só que o espírito disse assim, meu amigo, tem um problema aí. Eu recebi aqui a orientação superior e não vai ser assim do jeito que você está pensando, não. Você não vai ter a oportunidade de ter um novo emprego nas mesmas condições que você teve lá na Terra. O que está programado aqui é o seguinte, diante do dano que você causou à sua própria consciência e às pessoas, o seu corpo espiritual está extremamente danificado. Você está aqui caminhando por conta dos fluidos benéficos que nós estamos lhe oferecendo. Você se lembra que nós te encontramos numa região de muito sofrimento, em que você inclusive não podava nem ficar de pé, você se arrastava, veio trazido muitos braços para cá? Pois bem, a pouca energia que o mantém de pé não te pertence, é fruto do merecimento dos trabalhadores aqui desta colônia, porque você não tem energia sequer para fazer um corpo perfeito, você vai nascer paraplégico, porque é esse o seu corpo atual, por isso que você fez das suas energias. E esperamos que você, com a sua paralisia, com a sua deficiência, que você construiu pela sua ociosidade, você terá um tempo muito grandioso para refletir muito no valor do trabalho. E aí sim, quem sabe numa próxima encarnação, se você tiver o merecimento de recuperar os seus movimentos de braços, pernas, aí você poderá fazer a devida reparação. Mas a próxima encarnação é expiatória. Você vai ter que sentir os efeitos da sua preguiça no seu próprio corpo, para o seu próprio bem. Caso contrário, há um grande risco de que você receba uma nova oportunidade e continue a ser negligente como você foi diante de tantas oportunidades que você teve na última reencarnação. Então, esta é a realidade do mundo espiritual, esta é a realidade que os espíritos passam para todos nós. E pedindo aos espíritas, principalmente, que temos essa consciência diferenciada, nós temos esse acesso a essas informações que religião nenhuma possui, o que nos dá uma responsabilidade muito maior. Então, quando tivermos que fazer nossas atividades dentro da casa, as atividades laboriais domésticas, as atividades profissionais que visam a remuneração para a nossa manutenção digna, quando formos convidados a trabalhar voluntariamente em instituições, façamos o melhor. Não apliquemos a lei do menor esforço, antes ao contrário. Porque no livro que citamos, O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec catalogou as mensagens dos espíritos felizes, como eles chegaram no mundo espiritual, o histórico é que todos esses que ficam realmente em estado de alegria, de plenitude, quando deixam as vestes carnais, são aqueles espíritos que se esforçaram extremamente, que viveram com muito sacrifício, não contaram as horas, não buscaram conforto, viveram uma vida de austeridade, de renúncia, de devotamento, do início ao fim, suportando às vezes doenças, intempéries de toda ordem, e sempre perseverantes, e sempre dando o máximo de si, e nunca optando pela lei do menor esforço. Então a recomendação prática do Espiritismo, da Organização Mundial de Saúde, de Humberto de Campos e tantos outros espíritos, é que a gente tome cuidado com esse excesso de conforto. Outro dia, como o João Franco falou na palestra, eu experimentei essa sensação. Eu fui visitar algumas pessoas e quando eu sentei no sofá, eu subi. De tão confortável que era o sofá, eu me fui dentro do sofá. Eu pensei que isso era uma piada. Eu já percebi que eu não sou tão difícil de subir, né? Mas eu desapareci dentro do sofá. Eu fiquei no embaraço de alguém que me tirasse dali, me empurrasse para eu poder tomar pé de novo. Aí eu sentei no banquinho que eu achei que era mais negócio. Não sei se era falta de costume, de conforto, de lidar com essas coisas acolchoadas demais, mas os médicos estão dizendo, gente, cuidado com o excesso de conforto. É carro que anda sozinho, você aperta o botão para tudo quanto é lado, tem agora a casa que já está aí, você chega em casa,
o chuveiro já liga sozinho, a comida já é feita sozinha, aí vem uma bandeja, já bota na sua boca, o outro mastiga. Então, isso tudo significa problemas graves no mundo. Isso tudo está dentro da lei do menor esforço. Vamos sair disso. Vamos procurar sacrifício, renúncia, devotamento, trabalho. Nada de facilidade. Porque a facilidade de hoje, sem dúvida, vai ser a paralisia expiatória de amanhã. É esta a lição que nós compreendemos dessa instrução obtida no livro citado. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.